Quer apostar que 2 questões da sua prova de ciência estão aqui nessa aula? Então olha só, vem comigo que eu vou te falar aqui em mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Seja muito bem-vindo aqui seus sonhos, professor Heitor Grilo. E hoje a gente vai falar de uma matéria, pessoal, olha, de verdade. Pelo menos 2 questões em todas as provas de ciência caem. Às vezes 3 e às vezes até 4 questões. Pô, então você não vai perder essa aula, né? Fica até o final, não pula essa aula, tá? Não adianta sair na metade, tem que ir até o final, principalmente porque no final eu vou dar uma dica, tá? Para facilitar aqui, para você não cair nas pegadinhas da sua prova. Então hoje a gente vai falar de grandezas e unidades de medida, tá? Não esquece já agora de curtir aqui o vídeo, de comentar todas as suas dúvidas, tá? E qualquer coisa você já sabe, entre em contato comigo que eu tô aqui para te ajudar. Bom, então hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar principalmente, pessoal, de uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades. Tá? Internacionalmente existe essa sigla SI, tá? Essa sigla você não precisa decorar, tá? Só uma questão de conhecimento, mas a expressão Sistema Internacional de Unidades, isso sim, isso cai na sua prova. Bom, que basicamente você já sabe muita coisa, tá? Mas a gente tem que falar de alguns conceitos para você conseguir interpretar. Então, como assim? Primeira questão das grandezas, tá? Aqui tem uma coluna, como vocês podem ver, uma tabela, na verdade, aí na sua prova, na sua área de trabalho, onde eu coloco, na primeira, o nome dessas grandezas, o segundo, a unidade de medida e a terceira, como é que ela aparece nas questões, tá? Então, justamente a sigla, tá? Para que você não confunda na hora de executar a sua prova. Então, vamos lá, isso aqui é muito importante. Heitor, tem que saber essa tabela? Tem, pessoal, porque eu só trouxe tudo aquilo que cai na sua prova, só isso, tá bom? Na verdade, existem muito mais outras, tá? A gente vai até citar algumas outras, mas essas que estão aqui, você tem que saber tudo em detalhe, você não pode confundir, tá? Mas se você souber essa tabela, meu amigo, acredita em mim, boa parte das questões, olha, já é meio caminho andado. Então vamos lá, questão das grandezas. Primeiro, questão do comprimento, né? Aliás, uma dica rápida aqui, eu sei que a gente está em matemática, mas não é comprimento, é comprimento com O, tá? Se fosse com O, a gente estava cumprimentando uma outra pessoa, quando você sauda outra pessoa, tá bom? Então é com o. Bom, o comprimento. Qual que é a unidade de medida padrão, clássica e tradicional que se usa? É o metro, tá bom? Quando a gente fala 2 metros, 3 metros, é a unidade média de comprimento, tá? A unidade geralmente padrão, clássica, que se utiliza internacionalmente falando, são os metros, tá? Aí, então, por que não são quilômetros? Porque metro é uma unidade menor, que é mais fácil para em determinadas áreas. Então, por que não é centímetro? Porque senão a gente ia fazer uma escala muito grande, né? Já pensou você dividir em centímetros, como é que vai de uma cidade a outra? É muito complicado. Então, adotou-se de maneira padronizada os metros quando a gente fala em comprimento, ok? E como é que a gente abrevia metro? Simplesmente a letra M minúscula, tá? Então, se você vê lá na sua prova 50M, o que quer dizer? 50 metros. Tranquilo? Simples assim. Agora, quando a gente está falando em área, você já deve ter estudado lá atrás, né? Na época que você estudava, lá na época ou na sua sala de aula da EJA, presencial, não sei se você já estudou na escola regular, mas a área a gente fala bastante. Basicamente, a área é quando a gente quer fazer o cálculo de algo que está plano, né? Algo que está na superfície. Então, quando a gente quer calcular a área de alguma coisa, a gente utiliza metros quadrados, beleza? E qual que é a simbologia disso? É o M com um 2 em cima do M, tá vendo lá? Toda vez que aparecer isso na sua prova, você já sabe, metros quadrados, a gente está falando em área. Mas a gente também pode falar de uma coisa chamada volume. Exatamente. Volume, pessoal, nada mais é do que um objeto sólido. A gente não está mais agora falando de um objeto que está algo que está na superfície. Não, a gente está falando de algo que representa um volume, ou seja, um espaço dentro dele, né? Imagina, por exemplo, um copo, imagina uma garrafa, por exemplo. É um objeto que você cabe ali dentro, por exemplo, líquidos, não é verdade? Então, a gente está tratando de volume. Toda vez, para a gente diferenciar a superfície de uma área para volume, a gente está utilizando metros cúbicos. É essa expressão que você tem que saber. Então, qual que é a metragem? O que a gente utiliza? É o M com simbologia 3, lá em cima. Então, M normal, a gente está falando de metros, M com 2 lá em cima, a gente está falando de metros quadrados, e o M com 3 lá em cima, a gente está falando de metros cúbicos. Vai anotando.
Toda vez que a gente está falando, essa expressão aqui não cai muito, tá, agora, mas toma nota, ângulos, a gente está falando de radianos com a simbologia rad, R-A-D, radianos, ok? Massa, pessoal, é o quilo, tá? O quilo tradicional, que a gente chama também de quilograma, tá? Toda vez que a gente está pesando algo, o padrão que a gente vai utilizar são os quilos. E a simbologia dos quilos, pessoal, é a letra K e a letra G, tá bom? Sempre minúsculo, beleza? Bom, a questão do tempo. Tempo podia ser medido de várias formas, né, pessoal? Mas nós utilizamos a questão do segundo. E daqui a pouquinho a gente vai ver até a questão do metros por segundo, quilômetros por hora, a gente já vai trabalhar com isso. Mas toda vez que a gente está falando com tempo, a gente está se referindo a segundos, tá? E a sigla simples dos segundos é a letra S, também minúsculo. Pessoal, já está caindo agora essas últimas duas, toma nota, porque pode ser que caia, tá? A corrente elétrica, internacionalmente falando, a gente usa ampere, tá? Para medir a força da energia elétrica, quanto que ela tem, e a letra padrão é a letra A. E para a temperatura, apesar de no Brasil a gente usar o grau Celsius, tá? Internacionalmente, a mais utilizada, além do Celsius, por padrão é a Kelvin, tá? E essa simbologia é representada pela letra K. Então anota tudo no seu caderno para depois você estudar, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho das grandezas. Olha só, por que a gente usa e quando que a gente usa? Olha aqui um exemplo. Por exemplo, imagina uma sala, né? Uma sala normal, uma sala que de repente você está assistindo essa aula. Imagina que ela tem de largura, né? Ou seja, ao lado dela, se você realmente for medir ali de uma ponta da parede até a outra, vamos supor que ela tem 6 metros. O que significa isso? Significa que a largura dessa sala, pessoal, cabe o quê? 6 unidades de 1 metro. Então você pega 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, até chegar nos 6 metros. Basicamente, quando a gente fala disso, pessoal, é muito importante, por exemplo, na construção, na arquitetura, né? Imagina que você vai construir uma sala, você vai precisar, por exemplo, saber quantos azulejos cabem, né? Vai construir um piso. Então, tudo isso é muito importante de saber, né? Agora, por exemplo, não sei se você já alugou uma casa, você já comprou uma casa, você está construindo uma casa. Também é importante você saber os metros quadrados. Teor, mas o que é isso que eu nunca entendi? Agora você vai saber. Por exemplo, quando eu falo 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Basicamente, pessoal, o que quer dizer que em um dos lados do quadrado tem 1 metro e no outro tem 1 metro, tá? Basicamente é isso, pessoal. Então, um de um lado e um do outro. E os outros dois, então? Daqui a pouco você vai ver que o quadrado tem os 4 lados iguais. Portanto, se você sabe um deles, você já sabe os outros 4. Mas daqui a pouco a gente vê isso, tá bom? Então, basicamente, o quadrado, pessoal, é um de um lado, um do outro. Basicamente, a área, 1 metro quadrado. Agora, vamos complicar um pouquinho, né? Por exemplo, sala com 20 metros quadrados. O que significa isso? Se a gente olhar para a superfície dessa sala, vão caber quantos quadrados de 1 metro por 1 metro? Fala para mim. Exatamente. São 20 quadrados, né? Se você soma um, depois soma outro, no total, se você olhar de cima, você vai ver que cabem 20 quadrados de 1 metro por 1 metro. Também é importante você ver, olha aqui no desenho que eu tenho para vocês, por exemplo, aqui do cubo, né? Toda vez que a gente está falando do volume, é um objeto sólido, né? Então, por exemplo, o quadrado, você só tem ali na superfície. Agora, quando a gente está falando da expressão cubo, a gente está falando de uma caixa. Mas lembra, pessoal, tanto o quadrado quanto o cubo tem sempre a mesma medida em todos os lados que a gente está olhando. Pô, então, se não tiver a mesma medida, então a gente não está falando nem de quadrado e nem de cubo. Então, a gente está falando de uma outra coisa que a gente vai ver depois. Mas, basicamente, você tem que saber todos os lados, tá? E aí você sabe se na base dele tem 1 metro, na uma lateral tem uma e na altura também tem uma. É simples, o volume deles é apenas de 1 metro cúbico. Atenção, é o M com um 3 em cima, tá? Isso é o volume. Pô, legal. Agora eu vou te indicar algumas coisas que podem cair na sua prova, tá? Por que eu estou trazendo esses aqui especificamente? Porque esses têm aparecido com maior frequência. Então toma nota, isso já vai te ajudar. Esse aqui são algumas dicas legais. Então, por exemplo, quando a gente fala em 1 quilômetro,
Um quilômetro, pessoal, corresponde a 1000 metros. Pessoal, fica atento numa coisa. Inversamente também é verdade. Se cair na sua prova, por exemplo, qual que é a distância em quilômetros de 2.000 metros? Pô, você tem que pensar, se 1.000 metros é equivalente a 1 quilômetro, então 2.000 metros é equivalente a 2 quilômetros, tá bom? Então essa correlação, tanto de quilômetro para metro, ou ao contrário, de metro para quilômetro, você tem que saber para a sua prova. E às vezes, agora está caindo, né? Quando a gente está falando em expressões menores, a gente utiliza também os centímetros, tá? Então é importante que você saiba. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Inversamente, também é a mesma coisa. Vamos supor que cai na sua prova lá. Olha, um tecido mede 500 centímetros. Quantos metros são? Bom, aí você vai pensar. Se 100 centímetros corresponde a 1 metro, então 500 centímetros vai corresponder a 5 metros. Tá bom? Então, esse paralelo, tanto para frente quanto para trás, você tem que fazer para a sua prova. Mais 3 que estão caindo. Esses aqui a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Então, às vezes fica até mais fácil. Por exemplo, 1 quilo. Você vai no açougue e vai comprar 1 quilo de carne. Quantas gramas são? Você corresponde a 1.000 gramas, ok? Mas geralmente a gente fala, olha, me vê 1.000 gramas de carne. A gente pede 1 quilo, né? Para facilitar aí as contas. Mas você tem que saber, 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. E da mesma forma, ao contrário. Né? Se você comprou 3.000 gramas de carne, só para perguntar quantos quilos são, você já sabe, 3 quilos. Tá? Então, essa proporção, vamos ficar atento. E agora, né, questão de tempo. Agora aqui é fácil, né? No dia a dia é muito fácil, mas na hora da prova, às vezes a gente está com a cabeça aqui. Então, atenção, 1 hora, pessoal, corresponde a 60 minutos. Fala, pô, Heitor, isso é muito fácil. Mas na hora da sua prova, você esquece, sabe o que o pessoal geralmente faz? Fala que 1 hora corresponde a 100 minutos. Esquece da noção do tempo. Então não pode, tá? Toma cuidado, porque é o único que é meio quebrado, não é 10, 100, 1.000. Então é bom sempre citar. 1 hora, 60 minutos. E se eu estou falando, por exemplo, de 30 minutos, quanto que é de hora? É meia hora. Como é que isso é feito? Ou é 0,5 ou 1 sobre 2, ok? Metade de 1 é meio, tá? Então é 0,5. Fica atento para não errar no dia da sua prova. E também numa escala bem menor, né, pessoal? 1 minuto corresponde a 60 segundos, ou ao contrário, né? 60 segundos corresponde a 1 minuto. Tranquilo, não é? Olha, algumas outras coisas aqui que é importante você saber. Aqui é a questão de quilômetros, tá? E de distância. Então, aqui vai da escala da esquerda, vai de quilômetros, e na direita, para o menor, em milímetros, tá? Só para que você tenha uma ideia. E no meio, tá aqui o metro que eu te falei que a gente usa, tá? Então, por exemplo, 1 metro, se a gente andar sempre uma casa para a esquerda e aumentar o zero, né? Aumentar o zero, a gente está se aproximando ali dos quilômetros. Então, lembra que eu falei para vocês que 1 metro, que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros? É justamente aqui, olha só, pessoal. Então, fica atento a isso, tá? Toda vez que a gente anda de casa. Então, tem que saber decâmetro, hectômetro? Não, isso não está caindo na sua prova. Mas, vai que um dia caia, vai que um dia... Né? Então, você simplesmente tem que olhar para essa tabela e conhecer, tá? Que para um lado a gente está aumentando e para o outro a gente está diminuindo. Olha só, quando a gente vai para a direita, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Então, 1 metro corresponde a 3 casas que a gente tem que andar, beleza? Da mesma forma, olha só, eu trouxe essa tabela também para que vocês possam entender, tá? Essa é a mesma coisa da outra, só que aqui você consegue ver melhor a questão das unidades de medida embaixo. O metro, ele também tem um M minúsculo, tá? O pessoal geralmente fica com dificuldade, mas o único que tem uma letra maiúscula é o decímetro, que é a casa da direita, tá? Então, dessa tabela, o que eu preciso saber? Quilômetros, metros, centímetros e milímetros. Eu acho que esses 4 é importante você saber, tá? Quando andar para uma casa e quando anda para outra. Bom, e uma coisa que tem caído bastante, então se liga nisso,
tá? Porque isso aqui é uma coisa bem importante. Então você que chegou até o final vai se destacar, tá? Além dos outros. Por quê? Tem sempre caído uma questão de física dentro da prova de matemática. Não me pergunte por quê, mas né, a gente sabe que cai física na matemática. E essa aqui, pessoal, é uma questão clássica, tá? Depois eu posso até explicar com muita calma, mas aí eu demoraria aqui algumas horas falando. Então eu vou explicar como é que você faz para sua prova, tá? E um outro dia eu explico o porquê desse número esquisito. Mas olha, é muito fácil, só que se ninguém te falar, você nunca vai saber. Então, o que que é? É simples. Muitas vezes a sua prova está vindo e falando, olha, um carro ele anda X quilômetros por hora. E ele te pergunta qual que é a resposta em metros por segundo. Ou então está vindo o contrário, né? Fala, olha, uma pessoa ela anda tantos metros em um segundo. Quanto que dá em quilômetros por hora? Fala, pô, Heitor, eu sei transformar metros em quilômetros, eu sei transformar horas em segundos. Agora, eu nunca aprendi metros por segundo e quilômetros por hora. Essa expressão é esquisita. Então, tem um macete muito fácil, pessoal. Só que se você não souber, né, você não tem como descobrir. Então, simplesmente decora o que eu vou te falar. Toda vez que na sua prova vier uma informação em quilômetros por hora e perguntar sobre metros por segundo, você vai pegar o número que estiver lá e vai dividir por 3,6. Então é exatamente isso e exatamente isso. Guarda essa informação, anota. Então apareceu informação em quilômetros por hora e a resposta em metros por segundo, divida por 3,6. Beleza? Tranquilo. Agora, se cair na sua prova metros por segundo e perguntar quilômetros por hora, aí você não divide, você vai multiplicar, ok? E aí você vai multiplicar por quanto? Pelo mesmo número, 3,6. Pô, Heitor, por que 3,6 e é sempre esse número? Primeiro, é sempre esse número. Segundo, o porquê, a gente vai falar isso num outro momento. Você vai decorar no seu coração, vai anotar e vai sempre saber isso. Anota essa tabelinha no seu caderno, faz um quadrado em volta, coloca várias setas e decora, tá bom? Quilômetros por hora, metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo por quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Confia em mim que dá certo. Já que está caindo uma questão, pô, você só decora esse número, decora o que tem que fazer. Cuidado para não confundir, tem gente que multiplica quando tem que dividir ou ao contrário. Cuidado para não confundir. Se não fizer isso, fizer tudo certinho, a resposta é dada, pessoal. Então é uma questão a menos, tem que se preocupar aí das 30, né? E outra, essa aqui é considerada uma questão difícil para a prova do Enseja. Óbvio, né? Quem que fala sobre isso, quem que estuda sobre isso? Quase ninguém. Então, se você acerta, equivale mais ou menos umas 5 questões das fáceis. Olha só, vale a pena decorar ou não? Então, parabéns para você que chegou aqui até o final dessa aula, tá bom? Pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade e aí a gente vai falar de formas geométricas, a gente vai falar de área, de volume, e aí tem alguns cálculos aí que a gente precisa fazer, algumas fórmulas para decorar, mas eu vou facilitar a vida de vocês na próxima aula e vou falar só aquilo que cai. Então continua, não para de assistir, tá bom? Obrigado por ter assistido. Não esquece de curtir, compartilhar aqui o vídeo, comenta aqui embaixo porque ajuda bastante aqui esse trabalho, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê daqui a pouco. Forte abraço, tchau, tchau.